então ao nosso webinar de agosto. Junilson, o PMI agradece a sua participação e desejamos a todos um ótimo evento. Micaela, boa noite a todos. Muito obrigado. Tá? Agradeço o PMI pela oportunidade do convite, né? Agradeço a todos que estão presentes aí. Vamos fazer um evento bacana para trocar algumas ideias com relação à certificação. Espero que eu possa atender a demanda de todos aí, beleza? Deixa eu compartilhar a tela rapidinho aqui. Vamos lá. Esse frio, né, cara? Bastante frio. Bacana. Todo mundo está vendo a tela aí, pessoal? Vamos lá. Mas sem delongas, né, com esse frio todo, espero que todos estejam bem, com saúde, né? Livres quem já tiver vacinado, já estiver nessa situação, que estiver esperando que vacine-se em breve, né? Vamos superar esse desafio. A primeira pergunta que a gente busca responder, né, pessoal? Acho que é a mais importante de todas, a gente começa por ela já. Mas talvez uma pergunta que antecede, né, por que essa certificação, como o Micaela comentou, né, do Project Management Institute, Agile Certified Practitioner, né, o praticante de abordagens ágeis, é a primeira certificação do PMI no rumo das abordagens ágeis, né, tem um bom tempo de mercado já. Mas é uma pergunta que eu acho que o pessoal costuma fazer, é importante, até que antecede essa certificação específica. Por que certificações em geral? É uma pergunta também que cabe muito. Eu acho que é até importante falar, e eu já vou adiantando um pouco com o depoimento pessoal. Né? Eu gosto muito, alguns colegas aqui do PMI, alguns em particular, participou com a gente já desse treinamento, sabe que eu sou bastante honesto, né, e transparente, afirmativo, a gente fala bastante das coisas, da opinião que a gente tem mesmo. Algumas coisas que eu vou falar talvez possam parecer contra a certificação, mas não é. Então, assim, certificação em geral é um assunto controverso, todo mundo sabe que é, né? Muita gente defende, muita gente critica. E, em particular, eu entendo que certificação tem um valor muito grande, desde que você faça, não pelo papel em si, ou pelo digital, de publicar o certificado do LinkedIn depois. Apesar de que, né, é um momento importante, é uma celebração que merece ser compartilhada com todos. Mas a certificação vale pelo processo, né? Vale pelo processo de aprendizagem, de amadurecimento, e algumas certificações propiciam uma trajetória um pouco mais elaborada, né? Demanda um pouco mais de esforço para chegar à conclusão que é ter aquele título que é obtido no final. Né? Análogo a gente vê nas Olimpíadas agora, um momento oportuno, né? De vários atletas, alguns, né? A gente vê muito destaque ali que medalha de ouro, o pódio, né? A ouro, prata e bronze, mas todos os atletas que se credenciaram a chegar nas Olimpíadas, né? Certificados, entre aspas, têm um mérito por a trajetória por estarem ali. Então, em particular, eu acho que certificação em geral tem esse valor na medida que ela é uma certificação que comprova, né, que você passou por uma trajetória. E, em particular, eu vou mostrar para vocês aqui que a certificação ACP tem algumas especificidades. Certificação por certificação, eu já, de cara, recomendaria não fazer. Continue lá no webinar, né? A gente vai conversar um pouco a respeito, mas eu não recomendaria. Agora, se vocês buscam uma certificação pelo conhecimento, né, pelo progresso que vocês podem ter no processo de aprendizado, né, culminando, obviamente, no símbolo máximo, que é obter o título, vale bastante. Né? A exemplo que eu já fiz, por exemplo, né, como ela comentou, quando eu fiz PMP, né, eu fiz um pouco meio ressabiado no começo, nem lembro, né, que ano que foi o PMP, né, que é a primeira certificação do PMI que eu tive, bem antes da CP. Eu lembro que eu fui um pouco ressabiado, que foi uma das primeiras certificações que eu obtive, né, e fui assim, mas esse negócio, essa dicotomia, né, certificação ou não certificação, eu percebi na trajetória que eu aprendi muito mais do que eu achei que eu sabia, e foi um processo bastante interessante de amadurecimento. Culminou na certificação. Então, a certificação acabou não sendo um fim em si mesma, mas consolidou, né, coroou um trabalho bacana. Então, em certificações em geral, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E mercados, em geral, né, cada mercado tem algumas especificidades. Infelizmente, a gente tem pouca informação no mercado brasileiro de como as áreas de recursos humanos contratam, né, mas coincidentemente ou não, nos últimos anos, apesar de ter minha trajetória quase toda na área de tecnologia da informação, gestão de projetos, né, eu tenho trabalhado na área dando apoio à transformação da área de recursos humanos e tenho percebido um pouco melhor como é que a área de recursos humanos se comporta. Então, parece haver uma tendência muito grande das áreas de recursos humanos valorizarem, né, e terem a certificação como um critério mais fácil, né, de diferenciar alguns candidatos. Não é o único, né, e eu acho importante que não seja, mas é um critério interessante. Então, certificação em geral, né, tem esse gosto. Mas no contexto específico dessa certificação, que é o nosso tema aqui do web. Né? Por que o PMI-ACP? Então, tem pouca informação formal, né? A gente tem o próprio site do PMI, tem algumas informações superficiais, em alguns outros órgãos a gente tem uma leitura um pouco mais subjetiva, né, infelizmente. Tá? Mas a impressão que a gente tem na coleta de informações e em contato com colegas de outros países, aqui no Brasil mesmo, é que o PMI-ACP
apesar da origem, né, tá no PMI, que era tido há uns anos atrás como uma organização um pouco mais formal, né, um foco de gestão de projetos tradicional, o que era há muito tempo atrás, desde que o PMI começou a tangenciar o assunto da abordagem ágil, a certificação CP tem ganhado tração, que a gente fala, ganhado, né, consistência no mercado e ganhado importância. É claro que tem outras certificações mais populares de agilidade, né? O CSM ainda é a das primeiras e mais conhecidas, CSPO, né, que são mantidas tanto pelo Scrum Alliance, pelo Agile Alliance, né, estão mais populares, mas cada vez mais o ACP tem crescido com a chancela do PMI, né, pela robustez, né, de estrutura que o PMI propõe para os seus, provisionando para os seus membros, né, e a certificação vem a reboque, tem cada vez mais consolidado a marca, né, da CP no mercado. Então, hoje é considerada, por algumas pesquisas que a gente pode fazer por aí, uma das certificações ágeis reconhecidas já a importância no mercado, né? Então, é uma certificação de relevância específica no mercado. É interessante que ela tem uma aceitação em públicos híbridos, né? Tanto um público mais voltado para agilidade, mas também com público de abordagens tradicionais de gestão de projetos. Mesmo porque o próprio PMP, né, para a certificação PMP, o PMBOK, né, que é o Conjunto de Conhecimento de Gestão de Projetos, nessa 7ª edição, que foi lançada recentemente, traz um rol muito grande, né, de métodos e técnicas ligadas à agilidade. Então, a agilidade entrou de vez na veia do PMI, né, e o PMI hoje é até reconhecido como uma organização que provê algumas ferramentas ligadas à abordagem ágil. Isso é um aspecto importante. É claro, né, que, como eu falei, não é a mais popular. Se a gente pesquisar em alguns sites, vai ver que tem outros um pouco mais populares, mas ela tem cada vez mais se solidificado como uma certificação importante, né, de destaque no mercado. E ela tem algumas especificidades, vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né, em qual rol que ela se encaixa aí, desse rol de várias certificações que a gente conhece do mundo da agilidade. Beleza? Outro aspecto importante, né, a gente fala que ela é agnóstica, né, o agnóstico no sentido de ela não tratar de uma abordagem específica. Então, a gente tem percebido, é uma proposta, né, clara do PMI, desde sua origem, muito na transição, né, como eu falei, o ACP foi a primeira incursão do PMI no mundo da agilidade, e nesse sentido o PMI buscou ser bastante neutro com relação a abordagens que ele iria, né, encampar, digamos assim, né. O ACP foi muito feliz nesse sentido, né, os colegas que participam do preparatório com a gente observam isso, que ele é agnóstico. Agnóstico no sentido de ele não ser muito orientado a um método em outro. Ele até tenta usar tecnologias mais genéricas de mercado, por exemplo. Ele não usa o termo Scrum Master, né, que é um papel, uma responsabilidade clara do Scrum. Ele fala, né, facilitador ágil. Né? Então, ele tenta usar termos que sejam neutros e, nesse sentido, acabam trazendo uma maior flexibilidade, uma amplitude maior de conhecimento para quem vai utilizar. Né? Então, ele tenta, né, na medida do possível, ser o mais abrangente com relação a abordagens ágeis. A gente vai falar, inclusive, isso no preparatório, né? Fala de Scrum, fala de Kanban, né? Fala de alguns métodos que hoje têm menos popularidade, mas são muito importantes na história das abordagens ágeis, como o Lean Product Development, o Lean Software Development, que é o nome anterior, o XP, que é uma abordagem muito focada em engenharia, né? E aí foco muito para software aqui, que é o único talvez mais focado em software. Mas hoje tem muitos cases de uso do XP, do Extreme Programming, fora do mundo da tecnologia, né? Na verdade, hoje, né, um dos grandes desafios das abordagens ágeis é ser conhecido na organização como um todo, né? O famoso Business Agility. E o CRISP é uma das abordagens também citadas por alguns dos autores aí clássicos da abordagem de engenharia de software. Então, o ACP tenta ser agnóstico, bebendo em todas dessas fontes, né? E até outras mais que a gente vai falar um pouco aqui mais à frente. Então, ele tenta, pelo fato de ser agnóstico, tem outro ponto também, né? Para ser realista, ele não detalha, não aprofunda em nenhum desses, né? Então, ele não substitui. Eu até diria que o curso, em termos de carga horária, ele chega bem próximo, por ser uma carga horária maior que o curso Scrum, por exemplo, né? O CSM, ele tem conteúdo próximo. Mas, por exemplo, ele não consegue cobrir a carga horária, né? A profundidade do Kanban e nenhum dos outros. Mas, em contrapartida, ele provê uma visão geral bastante interessante, né? Então, esse é um diferencial legal da CP com relação aos demais. Né? E tudo isso no contexto de um projeto, né? Que os conceitos são bem alinhados ali dentro do projeto, dá para ter uma visão bem interessante. Não vira uma coxa de retalhos, né? Nem um samba do crioulo duro. As coisas são bem concatenadas, foram bem alinhadas e alinhavadas entre si. Um outro ponto bastante importante, né, dessa visão, que aí, além de pegar esses métodos, abordagens, ou frameworks ágeis, ele também bebe em conceitos mais gerais. Eu vou falar um pouco mais à frente, né, de quais são os conceitos mais típicos que a gente vai cobrir na certificação. Mas esse é um diferencial que não pega, né, de um desses métodos específicos e bebe de mais de uma fonte. Outro ponto importante, isso é característico do PMI, né, e o ACP bebe muito nesse rol das certificações clássicas do PMI como PMP,
é que um critério de elegibilidade, né, para o candidato se candidatar a fazer a prova, ele tem que demonstrar experiência em gestão de projetos e também em gestão de projetos ágeis, né? Na verdade, gestão não, né? Participação em projeto, não precisa ter atuado como gerente, né? Então, é um diferencial importante, ao contrário de outras certificações que a gente vê no mercado, que basta fazer um treinamento, né, às vezes nem tanto, e fazer a prova, né? O ACP já exige, né, do candidato que ele tenha uma experiência. É claro que não precisa ser nenhum especialista em uma das técnicas, ter tido contato em projetos reais, ou seja, ser um praticante de fato. E esse eu considero, né, um dos diferenciais fundamentais hoje das empresas que vão selecionar candidatos, mas já querem candidatos com alguma formação. O ACP traz esse diferencial, né, comparado com outras certificações que eu não exijo do candidato numa experiência profissional. O ACP exige, né, e eu não sei de vocês quem é PMP aqui, é todo aquele processo que todos já conhecem, né, aquele rigor que o PMI tem, e bastante reconhecido pelo mercado, de como, né, exigir, como comprovar as horas de gerência de projetos, as horas em atividade de projetos, se vou ter o mais correto, e horas de atividades em projetos ágeis, né, em práticas ágeis. Então, é importante que isso é importante, né? Torna mais robusto o processo de seleção, né? E também, né, traz uma maior credibilidade para os próprios candidatos que vão submeter, que vão ser certificados no futuro, né? Então, esse é um diferencial importante. E esse é um diferencial do ACP com relação a várias certificações de mercado. Não é comum o mercado exigir, principalmente certificações de entrada, né, como é o CP, o Practitioner, né, esse pezinho no final aí, não é usual, tem certificações Practitioner, né, a exigência é claro que acaba restringindo, obviamente, né, mas traz candidatos menos maduros, menos crus, né, mais maduros com relação ao conhecimento dos assuntos. Beleza? Pois bem, outro ponto, né, que a gente entende ser um diferencial bastante relevante da certificação é que o PMI, eu estou repetindo aqui bastante, pessoal, quem é PMP, mas fique à vontade, quem não for já vai colocando aí, né, que o público geralmente está ligado a isso, mas para quem não conhece, né, o PMP, por exemplo, que é a outra certificação a mais conhecida, né, que é o Project Manager Professional, o PMI tem uma trajetória e ele é reconhecido no mercado, né, por esse tipo de serviço, de produto ou serviço que ele oferece, que é a certificação profissional. Ele é bastante reconhecido pela seriedade, né, com a qual ele conduz e mantém as certificações. Até que o PMP está aí há cerca de 20 anos, se não me engano, né? Tem de riscos, né? Tem várias certificações, KPM, né, que é uma certificação de projetos para nível médio, e todas as certificações são mantidas com o tempo, né? Então, o PMI também preza pela estabilidade das certificações. A gente vê muito no mercado certificações que surgem, né, quase da noite para o dia, não fazendo nenhum juízo de valor, tá, pessoal? Cada um tem um propósito, tem um modelo de negócio, né? Mas a gente vê várias certificações que surgem da noite para o dia, aparecem, fazem tem um destaque interessante, depois some, ninguém tem, né, contato a respeito. Não tem nenhuma instituição, né, que tem o seu nome ali atrelado para manter esse nome. Então tem um diferencial interessante do CP ter, né, a chance do PMI por trás, e tem um aspecto importante, né, nesse rol. Para manter as certificações relevantes, o PMI tem um trabalho didático, né, bastante interessante também. Então, tanto na composição do conteúdo que vai fazer parte das questões, né, quanto as próprias questões em si, o formato das questões, são muito bem estudados e alinhados a práticas internacionais do aspecto didático, do aspecto de criação de prova. Né? Então, a gente vai falar muito sobre a prova um pouco mais à frente, né, o preparatório e os simulados. A gente vai ver que tem que estar bem alinhado com práticas modernas de treinamento mesmo, até fora de gestão de projetos, fora de agilidade. Né? Tá bem alinhado a práticas modernas de avaliação de conhecimento. Né? Então, vocês não vão pegar muita coisa decorou, passou, por exemplo, né? Porque o PMI tem elaborado questões cada vez mais alinhadas à prática de mercado, realmente. Né? Algumas questões até tornam difícil, realmente, a resolução, tem que ter um esforço maior de preparação, mas estão mais robustez, né, com relação à cobrança e acabam se tornando mais persistentes com o tempo. Né? Então, o fato do PMI manter esse arcabouço, ter essa expertise, né, em manter as certificações, mantê-las relevantes com o tempo, isso é importante. Né? O investimento hoje ele tem que durar alguns anos, né, para quem faz, né? PMP há vários anos, a CP também, um pouco menos, mas há um bom tempo também. E essa certificação se mantém, né? Algumas elas perdem um pouco de tração no tempo, né? Ganham, aumentam um pouco a popularidade com o tempo, mas elas têm uma certa estabilidade, elas não somem, né, da noite para o dia, como pode acontecer com algumas instituições. Então, são um grande diferencial. E o próprio conteúdo, né? Como eu falei, o conteúdo da prova não é um conteúdo feito à revelia. Né? A gente vai falar muito, hoje a gente vai falar um pouquinho, mas quando a gente participa do preparatório, a gente dá muitas dicas, né, de sites com simulados, mas é raro a gente pegar um site com simulados com qualidade, né, e critério na elaboração dos simulados alinhados ao que o PMI propõe fazer em termos de simulado. Então, né, isso é bem interessante, né, da gente ver no mercado aí.
E isso o PMI consegue garantir, né? Trazer essa robustez da certificação, né? Dentro de um conjunto de certificações e garantir que elas tenham relevância, né? Tanto para o mercado como relevância de conteúdo mesmo. Ou seja, quem faz uma certificação CP, de fato, se submeteu a um processo mais rigoroso, né? Claro, não é nada impossível, tá? A gente tem vários alunos que já conseguiram a certificação, mas é um processo que demanda um pouco de esforço, mas como eu comentei, pelo menos na minha visão e dessas pessoas que têm feito, então vale a pena esse processo em si, né? Para combinar na certificação. Pois bem, né? Outros aspectos ligados à certificação é que um pouco de número, né? Esses números são de dezembro do ano passado, pessoal, foi o mais recente que a gente conseguiu obter, né? O pessoal do PMI. Observe, né, que assim, é a mais recente, né? O ACP é a mais recente dessas certificações do PMI. E considerando que o KPM, né? O KPM é a certificação, é o PMP, digamos assim, para o nível médio, né? Considerando que é quase o mesmo público-alvo, né? Médio e superior, o ACP é a segunda certificação, né? Com maior tração aí no conjunto. Então, o PMI preza bastante por ela, por ter essa trajetória. E tem muito menos tempo de mercado. Né? A CP surgiu em 2015, né? Como a gente comentou, falei um pouco do histórico aqui. O ACP surgiu em 2015 como primeira tentativa do PMI, a primeira incursão, né, que a gente fala do PMI no mundo das abordagens ágeis. Né? Ele fez alguns estudos bem interessantes, né, de pegar tem um relatório anual bem interessante que é o Pulse of Profession, né, que o PMI lança aí anualmente, frequentemente, na verdade. Né? E um desses relatórios, ele falou o foco era agilidade organizacional. Né? Então, começou a destacar e perceber que a agilidade era interessante. E hoje o PMI, né, culminou agora, né, com o PMBOK 7ª edição, meio que consolidando a visão que a abordagem ágil ela é inerente, ela tem que fazer parte do assunto gerenciamento de projetos, que é o assunto central do PMI. E aqui a gente vê, né, pelos números, a importância que a CP tem, né, e corroborando, né, e juntando com aqueles outros fatores que a gente mostrou anteriormente, reforçam a certificação no sentido de ser algo robusto, né, e sólido no mercado. Hoje o PMI, né, tem uma trilha, né, de certificações ágeis com disciplina Agile, né? Disciplina Agile. E aí não tem esse número aqui, não consegui obter, né? Mas talvez tenha começado a contar a partir do ano passado também. Mas também o Marinho tem crescido. O ACP faz parte dessa constelação, né? Muita gente tinha imaginado que se poderia ter algum problema de extinguir o ACP com o DA, né? A disciplina Agile, mas não, cada vez mais o PMI tem reforçado que o ACP faz para a sua estratégia, ele está forte por ser o primeiro, né? Primeira abordagem, tem algumas especificidades, talvez dentre as quais a que se destaca mais é ter a visão de várias abordagens ágeis, não está apegado só a uma, né? E também exigir a experiência profissional. As certificações de entrada do disciplinar Agile, né? Eles não exigem a experiência profissional, então estão num nível diferente do que a CP propõe. Né? Em contrapartida, né? Vou falar um pouco sobre isso, vale a pena adiantar para não esquecer, o ACP está no posicionamento de abordagem ágil para a equipe, né? Membros experientes têm que provar experiência, mas com foco para a gestão de uma equipe ali, né? Se eu precisar escalar a agilidade na organização, a CP não tem conteúdo para isso, eu teria que buscar outras certificações. Mas da forma como foi montada a trilha, né, de certificações do PMI é natural, né? E é uma boa porta de entrada fazer o ACP e depois fazer as certificações seguintes, visando a agilidade organizacional, né? De entrega de valor e assim por diante. Beleza? Então, aqui foi só para mostrar. Observe que, se for somar aqui, o ACP, tirando o KPM reforço, ele dá mais que as outras certificações todas do PMI, que estão aí há bastante mais tempo, né? De riscos é mais antiga, né? Business Agility, Business Analysis também tem bastante tempo. O ACP tem bem menos tempo que eles e tem bastante tração no mercado. Beleza? Vamos lá. Próximo ponto, né? Vou falar do exame um pouquinho, né? Passando um pouquinho, dá para a gente falar um pouquinho sobre o exame. Pois bem, o exame, gente, a elegibilidade, até falou um pouquinho a respeito, vamos formalizar um pouquinho mais. A formação acadêmica para CP de segundo grau, né, uma certificação análoga, ou uma formação acadêmica análoga a essa, né? Segundo grau completo, ou um diploma equivalente, técnico, coisa parecida. Exige 2 níveis de experiência, né? A experiência geral em projetos, e observe, né, que até isso é um bom tempo tem mudado. Há um tempo, nesses dias, experiência a função de gerente de projetos. Agora, não, é um bom tempo, já mudou, né? É experiência em projetos, ter participado de projetos já garante essas horas. Né? São 2.000 horas, dariam 12 meses ali, né, de trabalho em equipe de projeto. Né? Pode ser considerado o prazo de 5 anos, né? Então pode ter interstício aí. Né? E profissional que já tem PMP já cumpre isso aqui automaticamente, né? nem é avaliado a elegibilidade. Quem é PMP a fazer a CP, né? ou o PGMP, já tem isso garantido. Né? E esse aqui é específico, né? 1.500 horas, né? Ou 8 meses de trabalho,
considerando os últimos 3 anos apenas, né, em projetos. E tem que ser horas, importante observar, pessoal, adicional essas 2.000, ou seja, né, eu tenho que somar as horas aí correspondendo. Não pode ter interseção entre as horas, beleza? Essas questões específicas. E um treinamento em práticas ágeis, né? O preparador que a gente tem 24 horas, ele cobre, né, tranquilamente com essas 21 horas exigidas. Aqui tem vários cursos, né? Como faz parte do processo de agilidade, vocês fizerem um curso em outra instituição, né, tem que submeter para avaliação de carga horária, conteúdo, né? E o preparador do PMI-CP, automaticamente, do PMI-MG, já é automaticamente, né, aderente a esse critério de agilidade, né? Conseguido. Então, é bem interessante. Aqui, a dúvida central que o pessoal sempre tem é com relação a essas duas experiências aqui, né? Reforço, né? A primeira dúvida que o pessoal sempre tem é essa, que se eu tenho que ter o papel de gerente, não tem que ter, eu tenho que ter participado do projeto. E aqui também é aplicando a abordagem ágil. Assim, não precisa tocar eu não preciso ser 100% Scrum, ou 100% Kanban, ou 100% Safe, né? Ou 100% qualquer coisa. Eu tenho que ter usado práticas ágeis e mostrar que o projeto, a essência do projeto, né? O grande parte dele foi utilizado, foi conduzido usando métodos ágeis. Também não dá para colocar só um quadro de tarefas, né, e falar que é ágil, mas se eu consigo comprovar, né, pelo escopo do projeto, né, pelo rol de métodos e técnicas que foram utilizados, eu consigo comprovar. E é tranquilo que a gente consiga apresentar, né, como critério válido. Beleza, pessoal? Vamos lá. Bom, depois da agilidade, né, tem todo um processo, o exame por si só, né? O exame tem muito a característica, né, o jeitão, né, do PMI de fazer prova. Tem um total de 120 questões. Dessas 120, apenas 100 são pontuáveis, né, 20 são aquelas questões de teste, até como eu falei agora há pouco, né, o PMI usa muito questões para exercitar se a didática está correta, se a forma de abordar a questão está correta. Às vezes não é objetivo fazer questões de interpretação difícil por dificuldade do enunciado, né, ou de elaboração do enunciado, tem que ser difícil pelo contexto, né? Não pode ter um inglês ou português mal escrito, né? Então, eles têm questões que estão sempre sendo inseridas para verificar, né, a qualidade delas, né, a abordagem seguida, mas no final são 120 questões, né? 20 não pontuáveis. E a prova tem 3 horas de duração. O PMI não divulga, né, a pontuação, né, de agilidade, mas a gente tem percebido que é o padrão de 60%, 70% de aprovação nas provas. Mas oficialmente ele não fala a respeito disso, tá? Ele divulga só para o candidato, temos que se ele passou ou não. É um exame muito parecido, eu vou falar um pouquinho da a prova em si, né, as questões da prova, seguem muito a lógica que o PMI tem seguido nos últimos anos, né? Então, assim, raramente aparecem questões, a gente fala fill the blanks, né, questões decore conteúdo, não com sentido negativo, mas assim, né, a técnica que faz estimativa, né, por meio de cartas né, tal. Isso raramente acontece, tá? Esse tipo de questão. Geralmente acontece com a gente chama de questão situacional, né, onde é descrito um contexto, um cenário, uma situação, né, e a gente tem que identificar dentro daquela situação se tem uma prática específica, né, se tem algum direcionamento específico para ser seguido. Então, não tem raramente se encosta questões que vão ser respondidas por conhecer uma teoria básica de algum método ágil. Então, é um fator que muitos alunos têm destacado que acaba sendo um dificultador, né? Um dificultador no sentido de decorar e fazer prova, né? Agora, para quem está no dia a dia, eu entendo que é um grande ganho, e vários alunos têm comentado isso, né? Assim, realmente tem aprendido muito o jeito de PMI fazer prova, que realmente ele acaba sendo um jeito mais focado na realidade, no dia a dia mesmo. É mais prático do que decorar o que está ali no rodapé de página, beleza? O processo de certificação segue, né? Toda a estrutura de certificação do PMI, são robustez. Tem o processo burocrático, né? Mas para atingir esses critérios de governança, né? De compliance do PMI como um todo. Tem esse processo todo, né, inicial que a gente comentou, de revisão de formação de experiência, da elegibilidade que eu mostrei agora há pouco, né? Tem o exame de competência, que é a prova, né, que é uma que chama mais atenção, mas além disso, né, para formar esse tripé de formação continuada do PMI, renovar, né, a sua certificação, de 3 em 3 anos, se não me engano, né, lançando atividades que são pontuáveis por meio de PDUs. O mesmo processo, né, do PMI, do PMP, inclusive várias atividades, né, que você lança para lançar para os dois, inclusive, né? Porque tem muita coisa que é comum para lançar para os dois. Só revisando rapidamente esse processo aqui, né, então, mais passo a passo, mesmo modelo, né, de outras certificações, envia a candidatura, né, tem uma revisão da candidatura depois aqui, né, se o cara tá elegível ou não, né? Eu tenho o processo de auditoria, sorteio,
Ela tem auditoria para todos os casos, e alguns podem ser sorteados para fazer a avaliação. Depois de afirmada a elegibilidade, pode fazer a prova, tem um ano para o aluno marcar essa prova, né, de múltipla escolha. E aí começa aquele ciclo que a gente falou, né, o ciclo de 3 em 3 anos de renovação, né, ou até, né, que o candidato suspenda, se for o caso, ou cancele a certificação. É um processo contínuo, como as outras certificações do PMI também. Então, um processo bem robusto, né, maduro, que mantém, é outro ponto positivo, né, com relação que a comunidade tem avaliado com relação ao PMI, de além de fazer a certificação, ter uma prova razoável, bem montada, bem interessante, é ter todo um processo que sustente o candidato ali, ou aprovado, a pessoa certificada, ela está sustentando essa certificação no tempo. Né? Tem um custo, né, obviamente, né? Um custo um pouco menor, mas tem uma vantagem de mostrar que o candidato, a pessoa que detém a certificação, né, essa titulação, ela está alinhada nessa prática atual de mercado. Bom, aí com relação ao conteúdo por si só, né, especificamente, importante destacar aqui, e é interessante que essa estrutura está na CP desde o começo, não mudou, né? Está desde 2015, se não me engano, que foi a primeira incursão nesse sentido, e agora o PMBOK está alinhado a essa estrutura. Então, essa estrutura foi inédita, né, no mundo do PMI, em termos de certificação. Muito foco era em processo, né, grupo de processo e área de conhecimento. Né? No caso da CP, ele já nasceu com essa filosofia. Então, o que a gente chama de área de conhecimento lá na gestão de projeto tradicional, no PMBOK, que chama domínio, né, são temas. Cada domínio é dividido em subdomínios, um ou mais subdomínios, né, uma decomposição menor aqui. Cada subdomínio tem tarefas. O domínio também tem associado ferramentas e técnicas, análogas ao PMP também, né? E conhecimentos e habilidades. Então, isso aqui é um pouco mantido. Né? É claro que é um pouco mais fluido, né? Mas não tem a visão de processo, por exemplo, né? que o PMBOK até nessa edição tinha. O PMBOK agora não tem essa visão mais de processo também. Então, os dois estão muito próximos nesse sentido, mas o ACP foi o primeiro, né? O precursor dessa abordagem de tornar a coisa mais ligada a domínio. E quais são os domínios, então, né? Tem 7 domínios, um domínio de princípios e mentalidades ágeis. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses, tá, pessoal? Alguns assuntos que a gente cobre, mas aqui é basicamente mindset ágil, né? A gente fala um pouco da história da agilidade, fala dos métodos ágeis por si próprio, a gente fala, né, de dar uma visão geral do Scrum, do Kanban, do Extreme Program, do XP, né? A gente cobre isso com um pouco mais de detalhes, né? do Lean, Software Development também, tenta mostrar esse framework conjunto, né? Então, é uma visão bem interessante. Entrega orientada a valor, a gente vai falar muito como é que estima valor, como é que define valor, né? Visão de quem, né? E quais são as técnicas usadas para definir valor. Engajamento de partes interessadas, muito alinhado, né, ao Guia PMBOK, com práticas parecidas, mas só destacam quais são as questões específicas, né, de engajamento de partes interessadas para o mundo ágil. Né? A gente fala muito qual que é qual tipo de interação ou preocupação a gente tem que ter para lidar com o executivo, né, um C-level da organização ligado à abordagem ágil, qual a preocupação com relação ao corpo gerencial, né? Muitos ainda têm, apesar da abordagem ágil ter se tornado o que a gente chama de mainstream, né? Está aí no mercado já conhecido na larga escala, ainda tem muito corpo gerencial que sente um pouco de dificuldade de se encaixar, né? se perceber como membro de projetos ágeis. Então, a gente fala um pouco sobre isso. E fala também aqui do próprio time, né? Qual a abordagem do time, quais são os problemas ligados ao time. E depois a gente tem um domínio específico de desenvolvimento de equipe. Então, a gente fala bastante técnica específica disso. Né? Planejamento adaptativo também tem muita coisa específica. A gente fala como é que é um projeto, né, com abordagem ágil, diferente do projeto tradicional, o cronograma, como é que é feito, tudo mais. Detecção e resolução de problemas e melhoria contínua. Observe que são domínios bem diferentes aqui, tem um encaixe bem interessante com relação ao conteúdo. O domínio que mais tem, né, peso na hora da prova é a entrega de valor, né, um pouco maior também. Os outros têm uma distribuição parecida. Né, que os 6 e 7 são domínios de acabar agrupando, né, mais proximamente. Você observe que vai bem além, né, de só dos métodos e práticas ou frameworks ágeis que a gente conhece no mercado. Ele tem uma visão bem abrangente, mas tudo isso aqui, pessoal, como eu falei, né, é enxergado para a condução de uma equipe, de um projeto, né, uma unidade ali só. Apesar de ter conteúdo que vai ver que pode ser usado para escalar, né, claro, mas o foco não é ágil em larga escala, business agility. Né? Então, o foco da CP é profissional, com experiência já e com foco em gerenciar uma equipe. Né? Para por aí. Claro que tem coisas que vai para mais, mas o escopo central seria esse. Se a gente enxergar... aqui rapidamente, está pequenininho, mas só para ter uma noção, né? Só para citar algumas coisas. Então, com relação a mais de 7 princípios ágeis,
A gente mostra lá o manifesto ágil, né? Fala da liderança servidora, que é o ponto importante, e fala das abordagens em geral. Scrum, Kanban, Lean, XP, que são as principais. Entrega orientada a valor, a gente fala muito de como é que é a entrega incremental, diferente da entrega única no final do projeto. Fala sobre o MVP, né? Fala como é que prioriza, cita várias técnicas de priorização e exercita algumas também, né? Fala de WIP, de Kanban, um pouquinho aqui, né? Engajamento de partes interessadas, a gente fala como é que as partes interessadas se envolvem em projetos ágeis, diferente dos projetos tradicionais, onde tem grupos separados atuando. A gente mostra a importância de cada vez mais um trabalho colaborativo entre áreas diferentes, né? Com áreas de conhecimentos diferentes. E aí fala tomar decisão colaborativa, comunicação face a face, né? Coisas que são inerentes ao trabalho colaborativo, envolve mais pessoas, né? Desempenho de time geral, a gente fala da estrutura dos times, né? Topologia dos times, questão dos times serem colocados ou distribuídos, né? Fala das diferenças, ferramentas, né? de treinamento, mentoria, coaching, diferenciação disso tudo, modelo de desenvolvimento de times também. Então, a gente observa que dá bastante ferramental para falar, né, do desenvolvimento de times. Isso aqui, para vocês terem ideia, tem coisas que eu descobri, apesar de ser PMP há um bom tempo e ter uma experiência razoável nos projetos, e já ter uma experiência razoável em abordagem ágil, né? Eu fui aprender muita coisa estudando para a CP também, inclusive usando das coisas que estão aqui. Então, tem muitas das coisas aqui muito práticas. Depois a gente fala do projeto adaptativo, aí das técnicas, né, de modelagem, história do usuário, fala um pouco sobre backlog, usa o conceito de time box, assim por diante, né? E separa o planejamento em release, iteração, e dia, coisa desse tipo, né? Até do mais amplo, mais detalhado. E os dois últimos são muito próximos aqui, né, que a gente trata, né? Detecção e resolução de problemas, os gráficos de acompanhamento, burn down, burn up, né? Gestão de risco ajustado, usa técnicas específicas aqui. E por último, a gente fala de retrospectiva, né? Adaptação de processo, melhoria contínua. Então, tem uma visão, observa que é bastante robusta, né? E, de novo, né? Como eu comentei, pessoal, que a gente tem percebido muito quando os alunos chegam para o preparatório, e isso pelo menos os colegas têm comentado, né? O feedback recebido dos colegas que fizeram as últimas sete turmas, né? Que tem sido um grande ganho, porque a pessoa já chega com uma certa experiência, né? Raramente alguém chega muito cru, e quem chega também tem falado e consegue aproveitar, apesar de ser muito conteúdo, né? Mas chegam com experiências diferentes. Não vamos dizer que aqui vai corrigir erro, né? Não tem ninguém com essa pretensão aqui, né? Mas a gente vai alinhar uma terminologia, né? Vai trazer práticas e compartilhar práticas dos próprios colegas que fazem o curso, né? Experiências concretas, que tudo que a gente está tocando aqui, a gente vai fazer um projeto prático, né? Um projeto que roda, né? Ponta a ponta, praticamente todos os conceitos que a gente já vê no projeto real, né? Não vão ser feitos de maneira solta. Então, um grande diferencial que tem percebido no treinamento, no preparatório, é que o pessoal põe a mão na massa, alinha conceitos, né, que às vezes a pessoa viu de algum lugar e viu algum treinamento que não estava muito claro, que a gente tem um alinhamento desses conceitos, pelo menos alinhados ao ACP, tá, pessoal? Não quero ter a pretensão de corrigir erro, né? Nunca teve essa pretensão de corrigir. A pessoa vê que é um conceito errado, não é isso, tá? Mas trazer um entendimento comum, né, e alinhado às referências biográficas, né, que o próprio ACP utiliza. Em alguns casos acaba tendo coisa errada mesmo, mas faz parte, não tem problema. Não tem essa pretensão, né? E aqui estão as principais referências, né, do ACP. Eu destacaria essa que é mais recente, tá, pessoal? O Guia Ágil. Para quem filiado ao PMI, tem acesso gratuito nesse Guia Ágil. Esse Guia Ágil, inclusive, na edição, no Guia PMBOK, né, sexta edição, era um anexo, né? E hoje ele virou, assim, quase que influenciou na metade do Guia PMBOK, né, a estrutura dele. Então, é o fundamento da visão do PMI com relação à abordagem ágil. Tem algumas coisas que diferem do que a gente vê no mercado, mas, enfim, o PMI teve que arbitrar algumas coisas. Seria a principal referência, digamos, para a certificação, né? E é que várias outras, né, são obras clássicas, né, da abordagem ágil, né? Por exemplo, o Mike Kohn, né, que é o primeiro aqui, né, e último, né, coincidência, né? Ele tem um livro de estimativa de planejamento ágil e o História do Usuário Aplicada. É um dos caras referência na abordagem ágil, bastante reconhecido, né? Ele usado bastante para compilar esse guia ágil. E tem outras obras aqui, né? O Gene Highsmith tem um signatário do Manifesto Ágil, um cara bastante conhecido e respeitado, né? Fala muito de produto. O Alistair Kirkbrand também é um outro signatário do Manifesto Ágil e também tem, né, uma obra bastante histórica, que é bastante conhecida, né, clássica da abordagem ágil. O livro da Lisa Atkins, né, de coaching de agile teams, bastante interessante, fala bastante disso quando vai para desenvolvimento de equipes, tá? Então, bem legal. Aqui também duas obras interessantes sobre Kanban. O Kanban in Action, que é uma obra menos reconhecida, e a obra mais reconhecida, né, a base do Kanban, que é o do David Anderson,
a gente fala bastante aqui também, e legal que a OCP conseguiu encaixar bem, né, a leitura do que é o Kanban, né? Então, diferente até do Disciplinar Agile, que tem uma leitura do Kanban mais restrita, a gente consegue ver que na CP o Kanban é enxergado como abordagem até para escalar a agilidade, tá? Só apresentando isso um pouco, né? E no curso a gente fala um pouco sobre isso. O Kanban é uma das poucas abordagens que já nasceu no Kanban método, né? Que é do parte de software aqui de serviço, foi um dos poucos que já nasceu como uma abordagem para escalar. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no curso também. O Lean, como a gente comentou, o Lean Software Development, que é uma das obras clássicas derivadas do Lean Thinking, né? Da manufatura da Toyota. Então, assim, é uma diversidade bastante grande. Não se preocupe, não vão ler todos esses livros, não. Vamos focar neles. E aqui a gente vai usar um específico, tá? Que eu cito especificamente lá, que é um preparatório, né, da série da Rita McCrory, né? Tem um livro bastante citado, que é o preparatório para CP mesmo, que eu uso quase que na estrutura global do curso, e para os simulados também eu uso bastante esse livro como referência. Mas o principal seria esse, né, que é o guia do próprio PMI. Os outros a gente pega bastante coisa como fonte de referência, mas mais bem direcionado. Né? Observe que é bastante coisa, um desafio bem grande de pegar um conteúdo mais denso. Bom, o preparatório em si, né? Falando especificamente do nosso treinamento, né, que tem uma previsão da gente fazer agora em setembro, né, a 8ª turma. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Né? Deixa eu ver aqui. O que a gente tem de interessante? São 24 horas, né? Cobrem as 21 necessárias, com 3 horas a mais ali. Esse curso, formato atual, a gente tem 6 encontros de 4 horas, ou seja, 2 encontros semanais, né? 3 semanas de treinamento, dando as 24 horas. E a gente tem feito arranjos diferentes de acordo com a demanda da equipe, dos alunos ali. Né? Já tivemos arranjos que deu 21 horas de treinamento, 3 de simulado, né? Deu 24 horas de treinamento, 3 simulado, a pessoa fez em casa, tirou dúvida remota, né? Marcou uma hora separada. Então, tem vários arranjos, mas o ideal, né? Acho que a pessoa tem preferido mais, é aproveitar as 24 horas para ter conteúdo, ter discussão e tudo mais. Né? Com relação à condução, a metodologia. Então, a revisão de conceito, eu falo revisão porque boa parte dos conceitos não são nossos, para as pessoas por meio de slides, né? Uma revisão é bem rápida. O foco é bastante em exercício e o estudo de caso prático, como eu comentei. A gente pega um estudo de caso ponta a ponta, né? Isso é interessante, né? Porque mostra mais mão na massa, onde surge bastante dúvidas com relação ao processo. Né? Simular todas as aulas, né? Como são 6 aulas, a gente, na verdade, até 70 questões, na primeira aula a gente dá 20, né? Um pré-teste, depois do teste final da aula, nas outras aulas seguintes, 10 questões, e ao final a gente entrega um simulado de 120 questões, todas em português já, né? Alinhadas a prova passou-se em português tem uns 2 anos, já se não me engano, então tá montando essa estrutura. E como eu comentei, né, com relação aqui à estrutura do curso, como é muito conteúdo, né, e a gente tem que dar ao mesmo tempo dar uma visão panorâmica e aprofundar alguns pontos, né, para discutir, ter discussão relevante, o curso não é dado, né, na estrutura dos tópicos, né, dos domínios, porque ficaria bastante, a gente entende que ficaria menos proveitoso, né, ficaria um pouco teórico. Então, a gente pega o conteúdo, né, os domínios, e distribui num projeto prático. Então, a gente toca um projeto, né, simulado ali, né, que faz todo o processo de viabilidade, iniciação, né, o planejamento da release, refinamento, iteração, sprint, né, no caso do Scrum ali, e fechamento. Então, a gente roda isso aqui ponta a ponta, né, pensando daquilo que a gente precisa passo a passo. Então, a gente vai ficar mais prático, né? Se vocês conseguirem. Inclusive, tem aluno que dá depoimento para a gente, não, eu já usei coisa do seu curso no dia a dia do trabalho, que eu acho que é um dos melhores feedbacks que a gente recebe no treinamento desse. Então, o treinamento não é só teórico, né? A linha é muito conceito, mas principalmente com a mão na massa para exercitar os conceitos. Então, tem coisas que, por exemplo, a gente passaria 1 hora explicando alguma teoria, a gente passa 20 minutos, meia hora, o resto é praticando para a pessoa consolidar. E sempre com tempo, né? De reflexão, né? De tirar dúvida e ao final da aula com um simulado para a gente poder consolidar a ideia da certificação. Beleza? Beleza, pessoal, era isso, né? Os tópicos que eu tinha imaginado aqui, que são das perguntas mais frequentes, no geral, são esses tópicos. Beleza? Micaela? Muito legal, muito obrigada, Gilson. Vou passar a palavra agora para o João, para a gente ver se tem alguma pergunta que não foi respondida ao longo do evento. Sim, vamos lá. Boa noite, pessoal. Junilson, a gente tem 2 perguntas aqui, do Henrique de Paiva, e a primeira pergunta que ele fez aqui é a seguinte: com a certificação PMP indo na direção da agilidade, ainda vale a pena perseguir a certificação ACP
ou a nova PMP já cumpre esse propósito? Olha, obrigado, João. Henrique, né? Henrique, excelente pergunta, e que tem sido cada vez mais frequente, né? E até vou usar o FAQ do PMI, vou colar aqui embaixo no final, que é a resposta oficial do PMI, não é minha. Mas a minha percepção bate muito com o PMI, confirmou agora há pouco, né? No ano passado com esse FAQ. O que acontece? O PMI percebeu que a abordagem ágil... O PMI percebeu que a abordagem ágil é eu uso muito a metáfora de ser uma espécie de self-service, né? Está podendo ter self-service ainda, que o pessoal como devia estar, né? Com cuidado, tá, né? É uma espécie de self-service, né? E ali tem ferramentas que a gente pega de acordo com a demanda. Então, o PMI percebeu isso e tem esse self-service de abordagens ágeis, né? Para o PMP. Só que ele não entra em detalhes. Você acaba tendo uma noção, né? No PMP novo, você vai ter muita coisa de agilidade, mas ele não entra com questões que são cobradas no ACP e no DA também, tá? Então, o PMI, isso bem claro. O PMP te dá uma possibilidade de enxergar que é um mundo híbrido, que tem dois self-service, por exemplo, digamos assim, né? Tipo comida, né? Comida brasileira e, sei lá, alemã, né? Ou mineira e baiana, sei lá, né? Mas ele não detalha da culinária. Como é que não te mostra como é que você faz ali no tropeiro, né? Coisa desse tipo. As certificações ágeis, né? A trilha ágil, que é o DA todo, e o ACP, aprofundam nesse tipo de questão. Então, talvez, né? Isso eu não vi ainda, alguns alunos estão começando a experimentar agora as provas do PMP. Talvez você veja as questões mais, digamos, decoráveis, fill the blanks, né, no PMP, citando uma técnica ou outra. Né? Qual que é a técnica para a estimativa? Né? Talvez você pergunta lá. Na trilha de certificação ágil, que é aprofundado, né, você vê com um pouco mais de conteúdo e aí sim vê mais questão situacional. O próprio PMI tem essa diretriz estratégica. Né? O PMP mantém-se sólido, né, que é uma visão geral, é a porta de entrada para todos os projetos comuns, tradicionais e ágeis. E a trilha ágil, né, ela é aprofundada com relação a esses tópicos. Essa é o modelo de negócio do PMI com relação à certificação. Não sei se você respondeu, Henrique. Depois eu coloco o link aqui, tá, do FAQ, beleza? Vamos lá, Janilson. Tem duas perguntas aqui que elas são até bem parecidas, tá? Foi o Fernando e o Lucas Brant que fizeram. O Fernando falou assim: boa noite, gostaria de saber como faço para formalizar ou comprovar as horas de experiência em projetos e em metodologias ágeis. E aí o Lucas, complementar, né, as duas perguntas, o Lucas perguntou assim: como são medidas as experiências para ter certeza que realmente são preenchidos os pré-requisitos? Como saberão se usei ou não metodologia ágil em um projeto? Deve ter algum outro treinamento esse... Ah, tá, aí isso aí já é outro ponto. Bacana. Não, sim, é análogo, né, ao PMP, e assim, é um processo bem interessante, né? Assim, é um processo que, primeiro ponto, ele parte da confiança do candidato, né? Ele está falando a verdade, né? Então, e o que a gente tem feito muito isso? Tem que ser bem objetivo, né? Não pode ser muito ele escrever lauda na sua proposta e falar: eu trabalho num projeto com o nome tal, né? E exercitei tal prática, ser bem direto. Usei a prática lá, por exemplo, Planning Poker, né? Usei Sprint, como alguém citou, né? Usei a ferramenta tal. Falar só isso resolve. Você vai colocar ali o contato da sua organização que pode dar depoimento com relação a isso, né? É um gerente, um parceiro de projeto. O PMI, ele, por amostragem, ele seleciona alguns candidatos, né, e entra em contato com a empresa. Eu fui, inclusive, sorteado na CP quando eu fiz, né? Ligaram para o meu chefe, né, meu ex-chefe, e perguntaram para ele: o cara trabalhou no projeto com você realmente? Fez tudo assim? Fiz e deu tudo certo. Então é isso. O princípio geral dele é confiar no candidato, né? Ele confia. A leitura que eles fazem, ver se tem coerência e, eventualmente, você pode ser sorteado para ser auditado. Né? Tem esse processo tripartite, digamos assim. Não sei se você respondeu. E com relação à segunda parte, como saberão se usei ou não metodologia ágil em um projeto? Citar mesmo, né? Explicitamente, ser mais claro possível, né? Se for uma coisa bem reconhecida de mercado, porque se não for, né? No meu caso, até que não aconteceu isso, não. Eu tentei ser bem claro para resolver. Mas eu vi experiências de colegas que não deixaram claro qual método utilizaram, qual ferramenta utilizaram. E eles questionaram, né? Dá um pouco de problema, sim. Então, é importante ser bem claro, explícito em que método utilizou. Beleza? Entendi. Eu vou para uma segunda pergunta do Henrique de Paiva também. Ele colocou assim: trabalho como gestor de projetos em uma empresa que segue a gestão tradicional no ambiente multiprojeto. Porém, usamos o conceito de Scrum, Sprints, Story Points e o Gira para planejar as atividades do dia a dia em cada projeto individual. Essa experiência poderia ser usada para comprovar as horas com gestão ágil ou teria que ser horas em ambiente puramente ágil?
Não, perfeito, pode ser. E que, assim, o PMI, nesse ponto, ele é bem flexível, né, e realista. Porque não existe, né? Assim, se você pensar bem, talvez eu já prestei consultoria, interagi muito no mundo de startups, às vezes nem startup, depois de um certo tempo, fica tão 100% ágil, né? Ela tem algumas questões, né? Aí talvez o ambiente que regula, alguma coisa externa influencia que a coisa acaba não sendo 100% ágil. Então ele aceita plenamente, e o mundo real é isso, né? Não é híbrido, não é puramente ágil. Esse contexto seu está perfeito, cara, atende com sobras, tá? Que bom. Uma pergunta um pouco mais genérica, ô, Junilson, mas aí é até bom para você falar um pouquinho a respeito. A Priscila Oliveira, ela está falando assim, como faço para me filiar ao PMI? Vocês recomendam fazer essa filiação antes de prestar o exame? É genérica, mas aproveitando a oportunidade para você falar um pouquinho a respeito. Não, bacana. Filiação é site, né? Direto ali, o pmi.org, né? Direto. Acho que, se não me engano, acho que o site do PMI-MG também tem algumas orientações. O site do PMI-MG tem algum... Procure lá no site, depois manda para a gente que a gente busca, mas acho que tem informação da filiação. E é interessante a filiação quando vai estar filiado na hora de fazer a prova, porque é mais barato, né? O filiado paga menos fazer a prova, né? Como o PP também. Então é interessante fazer nesse sentido. Ou aí tem que avaliar a pessoa, talvez filiar, quando a gente vai fazendo, próximo de fazer a prova, né? Quando ela estiver já preparada, ela faz a filiação, faz tudo junto. E aí tem, já vou matar, não sei se vai perguntar, mas já deixa eu adiantar, né? Que o filiado também tem a prova mais barata para ele, né? Além de ser mais barato, o PMI tem uma precificação que a gente fala tropicalizada. Então ele tem um desconto, digamos assim, né, para países, né, igual o nosso, né? País da América do Sul, tudo mais, onde a cotação do dólar influencia muito para a gente. Então, o PMI tem, eventualmente, alguns descontos. Mas aí eu recomendaria... Tem duas possibilidades, né? Assim, se você estiver planejando fazer um intervalo de curso menor, vale a pena já filiar-se e preparar a prova ali dentro, porque você vai ter acesso, inclusive, a alguns materiais, né? Esse guia, você tem acesso a ele gratuitamente, né? O próprio PMBOK, sétima edição, apesar de não cair na prova, vale a pena ler, né? Porque está muito bem elaborado, inclusive, vale a pena, você vai ter acesso gratuito a ele, né? E está se preparando. Agora, se você for demorar um pouco mais para fazer o treinamento, fazer a prova depois, aí talvez valha a pena esperar um pouquinho, né? Mas com os outros benefícios, vale a pena fazer antes para aproveitar. Se não for aproveitar, não vale a pena. Né? Sim. Só respondendo aqui uma pergunta do Lucas Brant, ela não é muito relacionada ao tema hoje, não, o Junilson, mas é porque ele perguntou aqui a respeito dos eventos, né, que a gente está tendo, se a gente vai ter algum ainda além do de setembro. Sim, Lucas, o PMI Minas Gerais ele está trabalhando em vários eventos ainda. Os webinars que nós temos além do de setembro, que já está confirmado e divulgado, a gente tem ainda. A gente vai ter ainda, né? Em outubro, em novembro e em dezembro também, tá? Até o final do ano a gente vai ter outros webinars aí vindo para vocês. E aproveitar, Junilson, fazer uma outra pergunta aqui do Rafael Azambuja. Ele perguntou o seguinte: os requisitos falam em 12 meses em experiência geral de projetos e 8 meses de projetos ágeis. Eu só trabalhei com projetos ágeis. Isso significa que preciso de 20 meses de experiência ou 12 meses já é suficiente? Ele tem 20 de ágil, não é isso? Só. Não. Ele já trabalhou, eu só trabalhei com projetos ágeis. Isso significa que preciso de 20 meses de experiência, é 8 mais 12 ou é 12 no total, entendeu? Não, são separados, né? 12 em projetos tradicionais e 8 em ágil. O que ele tem que avaliar direitinho, porque eu já passei por situações parecidas, é porque a gente até imagina que a gente toca projetos puramente ágeis. Mas tem uma série de técnicas que não são ágeis. Aí talvez é meio que assim, a maioria é ágil, que é o caso contrário do senso comum, né? Mas ele tem muita coisa tradicional. Então, eu daria para interpretar, se ele, a não ser que ele fale o seguinte: eu não tenho nada de tradicional aqui, né? Não tem nenhum cronograma, não tem nenhum gerente de projeto, essas coisas, né? Não tem nenhuma característica do PMBOK lá que caracteriza um projeto tradicional. Então ficaria mais difícil. Mas são separados 12 meses, né, de projetos tradicionais e 8 meses em projetos ágeis. Beleza? Entendi. Pede para ele analisar se não tem coisa que ele faz no projeto ágil que tem alguma similaridade com o projeto tradicional. Exatamente. É isso Aí que dá eu ia certo. comentar. Pode ser que a pessoa, durante os 12 meses de gestão de projeto, ela tenha 8 de ágil também no meio, ou tem como ser em paralelo ou não? Tem horas, pode ser paralelas, mas são horas distintas, né? Por exemplo, 4 horas, por exemplo, de um e do outro daria, né? Uma interseçãozinha assim pode ser, mas são computados horas diferentes, né?
Não, tranquilo. Pessoal, antes de a gente ir para a próxima pergunta, fiquem à vontade. Quem quiser fazer pergunta, abrir o microfone, o vídeo, tá bom? Fiquem à vontade também, quem se sentir. Exato. Na verdade, a gente não. Agora aqui, por enquanto, acabou as perguntas. Aí eu ia abrir a oportunidade aqui para quem quiser fazer uma pergunta pessoalmente e abrir o microfone, aproveitar, falar um pouquinho. Tem alguém, pessoal? Junilson, boa noite. Chegou a nossa salvador da pátria, a Mirinha. Pronto. Beleza, moça? Tudo bem, Junilson? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Miriam, eu sou voluntária também aqui do PMA-MG e eu queria falar, né, com todo mundo e aí que no dia 13 de setembro a gente vai iniciar aí um preparatório para a CP, tá? É a turma 8, né? O professor Junilson está aí com a gente aí desde a primeira turma, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à elegibilidade, filiação, podem contar comigo, tá? Eu mandei meu LinkedIn, mas se alguém depois quiser meu WhatsApp ou e-mail, fica à vontade aí, eu vou estar à disposição para ajudar, tá bom? Obrigado, Miriam. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta aí para o Junilson, para a gente aproveitar esses 5 minutos aí? Não? E que chegou. Chegou. Abre o microfone, Henrique. Aproveita a oportunidade e pode falar para todo mundo. Eu estou no celular, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, legal. Eu queria saber, depois da certificação, né, se a renovação da ACP segue o mesmo conceito da PNP, né, com PDU, ou se é só uma taxa que se paga, que nem era antigamente a CAPM. Perfeito, Henrique. Boa noite, tudo jóia, né, cara? Obrigado pela participação aí, tá agregando muito. É o mesmo modelo, né? Inclusive eu fiz a minha agora há pouco. Muitas das coisas que eu lançava com o PDU do PMP, eu aproveitava na CP. E até dá para você essa opção direto na tela, entendeu? Então você acaba aproveitando a mesma coisa de evento, né? Livro, tudo mais que você participa, você pode lançar e lança para os dois também. E tem a cobrança da taxa também. Legal, obrigado. Muito bom, né? Você pega ponto para as duas de uma vez. Não, ainda mais eu que sou meio desorganizado para isso, ser sincero, né, cara? Eu demoro para conseguir juntar os créditos. Aí, juntando para os dois, fica mais fácil, né? Mais alguém, pessoal? Tem alguma pergunta? Acho que não. Só lembrar o pessoal aí que tem um link que eu coloquei, que a gente colocou aí no chat, o link do Desafio PMI. Não fiquem de fora, participem, tá, do game. E também nossa pesquisa de satisfação. Não deixe de responder elas, por favor, porque ela nos ajuda a criar novos webinars com temas que vocês querem ver, para agregar mais conteúdo para cada um de vocês, ok?